Olá, estudante, professor Leonan Rodrigues de História, aqui com um cursinho preparatório para o Enem e também para o PAS da UEMA. É um projeto do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação, aqui na plataforma Gonçalves Dias. Aqui no link deste vídeo tem um material para que você possa baixar e complementar também os seus estudos. Pega papel e caneta e vamos para as nossas questões. Nós vamos iniciar esse vídeo com a questão sobre o segundo reinado, né? Aí, lembrando só a vocês que todo aquele imbróglio que aconteceu com Dom Pedro, com Pedro de Alcântara, que depois torna-se Dom Pedro II, né, que ele não podia assumir, então se tem um golpe da maioridade, exatamente para que ele possa então assumir, e é o que nós chamamos dentro da história brasileira de segundo reinado, né? Então agora com Dom Pedro II, que tem seus altos e baixos, que tem de fato, né, o apoio de uma elite que vai, claro, requerer também de Dom Pedro I uma devolutiva e principalmente em relação ainda ao processo de escravização no país que ainda não acabou. Mesmo chegando o segundo reinado, nós vamos ter ainda até 1888 ainda esse processo de escravidão no nosso país. Até porque você tem aí o café, né, tomando a dianteira do processo econômico e, claro, essa mão de obra escravizada ainda era, de fato, necessária, né, dentro desse processo de acumulação capitalista. Então, Enem 2010. As secas e o apelo econômico da borracha, produto que no final do século XIX alcançava preços altos nos mercados internacionais, motivaram a movimentação de massas humanas oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre. Entretanto, até o início do século XX, essa região pertencia à Bolívia, embora a maioria da sua população fosse brasileira e não obedecesse à autoridade boliviana. Bom, professor, então eu tenho que entender essa questão o quê? Ponto. Por que você tem aí no século XIX essa corrida pela borracha, né, pelos seringais que vão ser plantados, que vieram, né, da Ásia, que vão ser plantados nessa região, que é o que nós hoje temos, que é o Acre, né, e que era antes disso, antes de o governo brasileiro adquirir essa parte da terra, do território brasileiro, que pertencia à Bolívia. Bom, aí nós temos que pensar no processo da Revolução Industrial, que vai necessitar dessa borracha para os pneus dos carros e para outros equipamentos também que estavam sendo produzidos naquele momento. Então, é uma corrida. E aí, por que eu saio do Nordeste e vou para esse Norte, eu vou para esse Acre, né? Eu vou para essas terras que ainda, né, embora sejam habitadas por brasileiros, mas era da Bolívia, que eles nem estavam aí para as autoridades bolivianas? É porque você tem, claro, uma queda significativa na produção de açúcar, que era a riqueza do Nordeste naquele momento. E aí, claro, você primeiramente tem uma leva que sai para a mineração e depois que vai sair, então, para esse ciclo da borracha, que vai ser um dos produtos que o Brasil vai, então, exportar para o mundo. Então, essa saída, essa migração de pessoas que estavam no Nordeste para o Acre e aqueles que já estavam lá, você vai ter muitos confrontos. E esses confrontos vão ter que ser, claro, apaziguados a partir do governo federal, a partir, claro, do segundo reinado. Mas vamos então para a continuidade da questão. Para reagir à presença de brasileiros, o governo de La Paz negociou o arrendamento da região a uma entidade internacional, né, que é um sindicato boliviano, iniciando violentas disputas dos dois lados da fronteira. O conflito só terminou em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, pelo qual o Brasil comprou o território por 2 milhões de libras esterlinas. Compreendendo o contexto em que ocorreram os fatos apresentados, o Acre tornou-se parte do território nacional brasileiro. Letra A, pela formalização do Tratado de Petrópolis, que indenizava o Brasil pela sua anexação. Letra B, por meio do auxílio, né, do Sindicato Boliviano aos imigrantes brasileiros da região. Letra C, devido à crescente imigração de brasileiros que exploravam os seringais. Letra D, em função da presença de inúmeros imigrantes estrangeiros na região. E letra E, pela indenização que os imigrantes brasileiros pagaram à Bolívia. Claro, a gente quer a resposta certa é a letra C, devido a essa imigração, né, de brasileiros que exploravam os seringais que eu acabei de falar para vocês, essa saída do Nordeste que estava empobrecido, né, que estava em decadência em relação à produção do açúcar, porque o Brasil agora apresentava um outro produto de exportação, que era o café. E a borracha também, claro, que é o ciclo da borracha nesse momento. Então, por conta, né, desse crescimento de imigração dos brasileiros que exploravam os seringais, então, o Tratado de Petrópolis veio e comprou, né, por esse valor essas terras, que é o que nós temos hoje, que é o Acre, que outrora foi, então, parte
do Estado boliviano, ok? Vamos para a nossa próxima questão, gente. A Guerra do Paraguai, outro evento dentro do segundo reinado, e aí, claro, anote aí no seu caderno. Esse é um evento que vai, posteriormente, fazer com que, então, o reinado de Dom Pedro II enfraqueça e apareça, então, a ideia da República Brasileira. É um dos pontos, principalmente porque o exército ele cresceu politicamente depois da guerra. Então não foi só as batalhas e tal, Riachuelo, Parapapá, aquela coisa que vocês também já com certeza já viram em outras aulas, na sua escola, ou então nos livros, ou até mesmo aqui em outros vídeos. Mas é principalmente pela força política que o exército vai ter. Então vamos acompanhar aqui a questão. Enem 2010. Para o Paraguai, portanto, essa foi uma guerra pela sobrevivência. De todo modo, uma guerra contra dois gigantes está fadada a ser um teste debilitante e severo para uma economia de base tão estreita. Lopes precisava de uma vitória rápida e, se não conseguisse vencer rapidamente, provavelmente não venceria nunca. A Guerra do Paraguai teve consequências políticas importantes para o Brasil, pois, observe bem, né? É uma questão que ela trata, no seu escopo maior, sobre a Guerra do Paraguai, mas ela especifica, ela quer saber quais foram as conotações políticas que trouxeram, a partir da guerra ou depois da guerra, para o cenário brasileiro. Então vamos lá para as alternativas. Letra A. Representou a afirmação do Exército Brasileiro como um ator político de primeira ordem. Letra B. Confirmou a conquista da hegemonia brasileira sobre a Bacia do Platina. Letra C. Concretizou a emancipação dos escravos negros. Letra D. Incentivou a adoção de um regime constitucional monárquico. Letra E. Solucionou a crise financeira em razão das indenizações recebidas. E aí, olha só, gente, alguma dessas alternativas você tem que logo eliminar. A letra E diz solucionou a crise financeira em razão das indenizações recebidas. O Brasil foi numa crise financeira pós-Guerra do Paraguai, pelos altos gastos que essa guerra trouxe para os cofres públicos brasileiros naquela ocasião. Então não trouxe, não houve essa indenização, até porque o Paraguai, que estava dentro dessa batalha, ficou arrasado, destruído, né? Poucas pessoas sobreviveram, a população masculina no Paraguai diminuiu drasticamente, então não havia esse tipo de indenização que foi paga para o governo brasileiro. Concretizou, letra C, a emancipação dos escravos negros? Também não, eu acabei de falar que isso não vai ser um fator, a Guerra do Paraguai, em relação ao fim da escravização aqui no Brasil, até porque ela só vai acabar depois de 1988, e assim, acabar entre aspas, porque você tem uma lei assinada por uma regente, mas que continuou, claro, os severos danos e feridas abertas pelo processo de escravização. Então, gente, a resposta correta para essa questão, claro que é a letra A, eu já tinha até dado essa resposta para vocês. Representou a afirmação do Exército Brasileiro como um ator político de primeira ordem. Então, entender exatamente isso, que o Exército Brasileiro ele ganhou esse poder político também. E é ele que vai, lá na República, estreitar os seus laços com as oligarquias cafeiras para, então, tirar Dom Pedro II do poder e instituir uma república, né, que, ao ver deles, né, iria beneficiar a todos. Então, preste bem atenção, fazer sempre essa ligação da Guerra do Paraguai, o fim da Guerra do Paraguai, com o nascimento da República, com a aparição ali do Exército, fazendo ali, claro, né, naqueles primeiros governos republicanos no Brasil, lá em 1939, né, em qual ele toma a dianteira desse processo. Vamos para a nossa próxima questão. Economia cafeira, o EMA 2009. O café produzido no século XIX superou o açúcar como principal produto brasileiro de exportação e impulsionou a industrialização do início do século XX. A febre do café influenciou, além da economia, a sociedade e a cultura do século XIX. Bom, gente, nós temos uma saída, claro, dentro enquanto produto principal de exportação. Nós saímos do açúcar, passamos a ter o café. Então, o café passa, então, a ser o principal produto de exportação. Isso vai alavancar, claro, né, uma série de outras questões, uma série de outros pontos chaves para nós entendermos, principalmente a economia, a política, mas também, claro, a cultura. E principalmente quando se trata do processo iniciante de industrialização, porque o café vai permitir para esses barões do café exatamente um excedente do capital, e esse excedente do capital é que vai
ser reinvestido no processo industrial. Timidamente ainda, até porque a Inglaterra, claro, ela tem ainda bastante poder político no Brasil naquele momento e a sua revolução estava muito pujante. Aquilo que ela produzia lá despejava de fato aqui no Brasil, principalmente as estradas férreas. Embora, claro, ajudaram no escoamento da produção cafeeira, principalmente ali no Oeste Paulista, né, com o Porto de Santos. Mas em tudo, né, enfim, você tinha ainda uma economia que ainda era a base, a questão agrícola, agroexportadora. Então vamos aqui para a questão. Letra A. Esteve relacionada diretamente ao surgimento de grupos anti-abolicionistas, antirrepublicanos e defensores dos interesses de grandes proprietários rurais? A letra B. Pôs fim à sociedade escravocrata, uma vez que predominou o trabalho assalariado e livre de imigrantes na Baixada Fluminense? Olha só, gente, essa alternativa você já tem que pensar. Bom, fim da sociedade escravocrata? De hipótese nenhuma. Então essa é uma alternativa que você já pode eliminar. A letra C. Efetivou uma nova política fundiária no país, caracterizada pela ocupação de terras com uma rígida definição da propriedade, inclusive a indígena. Letra D. Consolidou a transferência do centro político-cultural brasileiro do atual Nordeste para o Centro-Sul, onde uma cultura mais urbana e letrada passou a influenciar as elites. Letra E. Demonstrou o grau de consciência ambiental alcançado naquele século, sobretudo devido ao crescimento da cultura cafeeira, sendo a devastação da Mata Atlântica. É outra alternativa que você corta. Não tem nada a ver, pelo contrário, devastou a Mata Atlântica, acabou de fato com toda a Mata Atlântica, exatamente para a plantação de pés de café. E aí o que acontece, gente? A questão ela pede não só econômica, mas também cultural. E aí, onde está o elemento cultural? Dentro, né, associado, relacionado à questão econômica, você tinha antes no Nordeste, e agora passa a estar no Centro-Sul do país. Exatamente por quê? Porque essa efervescência cultural, aí aparecimento de teatro, aparecimento de outros equipamentos, né, de cultura, ele está muito ligado à expansão também econômica daquele lugar. Então, antes você tinha aqui realmente no Nordeste, mas agora você tem no Centro-Sul. Então, a alternativa, gente, é a letra D, porque vai consolidar essa transferência do centro político e cultural brasileiro do atual Nordeste para o Centro-Sul do país, exatamente por conta dos barões do café que vai trazer, claro, muitos dividendos para eles. Vamos para a próxima, a industrialização brasileira. Observe que uma coisa está ligada à outra, gente, tá? Então, Enem 2009, a industrialização do Brasil é um fenômeno recente e se processou de maneira bastante diversa daquela verificada nos Estados Unidos e na Inglaterra, sendo notáveis, entre outras características, a concentração industrial em São Paulo e a forte desigualdade de renda mantida ao longo do tempo. Outra característica da industrialização brasileira foi, bom, mas antes de vir para as alternativas, é bom focar um pouco aí na industrialização. Então, a industrialização ela acontece ao passo, claro, do capital do café. Então, você vendia café, você tinha, de fato, um excedente de capital e você, então, poderia aplicar na industrialização, que é muito recente, porque você tem ainda, como falei ainda há pouco para vocês, a Inglaterra, certo que ela vai se concentrar exatamente aonde? Onde você tem, de fato, uma economia mais forte cafeeira, que é no São Paulo. E é lá que vai se concentrar o processo de industrialização. Só que, claro, um processo de industrialização brasileiro que acontece muito localizado. Ou seja, você não tem esse espraiamento para outras regiões. Ele fica somente lá. E isso, claro, dificulta, claro, que o Brasil, de uma forma mais geral e ampla, se industrialize, diferentemente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, ainda é muito incipiente, é muito localizado e não tem amplitude para outras regiões do país. Mas vamos ver outras características da industrialização brasileira. Letra A. A fraca intervenção estatal, dando-se preferência às forças de mercado que definem os produtos e as técnicas por sua conta. A presença de políticas públicas voltadas para a supressão das desigualdades sociais e regionais e da concentração técnica. O uso de técnicas produtivas intensivas em mão de obra qualificada e produção limpa em relação aos países com indústria pesada, letra C. Essa letra C você já pode também logo pensar que tem alguma coisa muito errada, né? Porque ela fala de uma economia, de uma industrialização limpa, né? Isso não vai ter nesse processo. A letra T. A presença constante de inovações tecnológicas, resultando dos gastos das empresas privadas em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. E
E a letra E, a substituição de importações e a introdução de cadeias complexas para a produção de matérias-primas e de bens intermediários. Bom, gente, olha só, é exatamente uma alternativa que vai logo nos encher os olhos, porque vai falar de substituição de importações e a introdução de uma cadeia complexa para a produção, né, de bens intermediários. Não tinha aquela indústria pesada que só vai acontecer depois, muito tempo depois, já na República. Mas aqui ainda era, de fato, bens intermediários e a substituição de alguns produtos que eram comprados fora. Então a resposta certa é a letra E. Tá? Essa substituição de importações e a introdução de cadeias complexas para a produção de matérias-primas e de bens intermediários. Isso, de fato, era a indústria brasileira no início, né, no seu momento, né, em que você pensava num projeto de industrialização no país. Vamos para a nossa próxima questão. A Revolução Industrial, né? E aqui nós estamos tratando da segunda Revolução Industrial, que há outros incrementos energéticos que vão possibilitar também outras demandas a partir, claro, das suas mercadorias, dos produtos que eram, então, oferecidos para o consumo da sociedade. Enem 2020, o toyotismo, a partir de 1970, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. Então, aqui é do Ricardo Antunes, O Sentido do Trabalho, é um ensaio que foi retirado, então, esse trecho. As características organizacional do modelo em questão, requerida no contexto de crise, foi... Então, olha só, gente, o toyotismo, ele entende o seguinte, ele precisava trazer uma produção diferente daquela produção, por exemplo, que o Fordismo tinha nos Estados Unidos. Vamos produzir, e vamos colocar isso no mercado. Isso fazia com que, claro, essa produção, ela chegaria a um estoque, uma acumulação desse estoque. E, claro, dentro de uma regra simples da economia, oferta e demanda, e a pouca demanda para aquele produto específico, você teria uma queda dos preços. E isso, claro, prejudicaria o processo industrial. O toyotismo vai pensar exatamente de outra forma. Eu vou fazer a produção, mas eu não vou fazer essa produção simplesmente produzir e deixar aí que o mercado vai se resolver e vai se vender. Não, eu preciso olhar para o mercado, eu preciso verificar, né, o que é a minha oportunidade econômica no sentido da produção para que eu possa, então, colocar essas mercadorias dentro desse processo. Então, é muito importante entender, né, que esse modelo aqui de produção, ele é diferente daquele modelo lá do Fordismo, de produzir e de produzir. O toyotismo, não, eu vou produzir, mas eu tenho que produzir a um passo que eu possa também vender. Ou seja, zerar os estoques, né? Zerar aquilo que vai acumular, que é uma produção acumulada, e que isso traz, claro, grandes prejuízos para a economia. Então vamos lá para as alternativas. Letra A expansão dos grandes estoques, o incremento da fabricação em massa, a adequação da produção à demanda, o aumento da mecanização do trabalho e a centralização das etapas de planejamento. E aí a gente vai logo ver o seguinte, gente. A letra A diz o quê? Que essa é uma característica desse modelo, era a expansão dos grandes estoques. Não, pelo contrário, não é. Então, é uma alternativa que eu já não vou mais olhar para ela, porque quem fazia esses grandes estoques era lá no Fordismo. Incremento da fabricação em massa. Bom, está muito próximo à questão A. Vou fabricar. Centralização das etapas de planejamento. Não tem muito a ver com esse modelo, né? Embora tenha algumas questões relacionadas ao planejamento. Então, gente, a resposta certa dessa questão é a letra C. A adequação da produção à demanda que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho que olhar para a quantidade de demanda para que eu possa, então, ofertar. É uma lei, né, claro, da economia, mas que ainda então não se aplicava ao processo produtivo. Por isso que o toyotismo ele vai ser diferenciado. Então, muita atenção para essas questões, porque são questões até simples, né? Você olha aqui, é muito fácil, mas é entender um pouco o que é esses modelos produtivos. Entender que, claro, a Revolução Industrial também, essa segunda fase, ela não é um homogêneo, né? Ou seja, o que acontece num lugar, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, é tudo igual. Não, não é. Então é muito interessante perceber que é uma revolução que ela não é homogênea, que ela é heterogênea, que ela vai acontecer de forma diferenciada, né? Claro, não estou trabalhando aqui com escalas, mas de fato com a caracterização de cada um desses lugares desse processo
produtivo, ok? Bom, nós chegamos ao final aqui desse vídeo. Não esqueça de seguir a plataforma Gonçalves Dias nas redes sociais, acionar o sininho também para receber as notificações. Não esqueça do material que está no link da descrição deste vídeo, que você continue seus estudos focados no seu objetivo, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.